Eu acho que a minha participação não será tão circunstanciada quanto a do Caruso, que fez uma etnografia aqui maravilhosa da reunião, com muito cuidado. Ele vem conversando comigo há algum tempo já sobre essa pesquisa e eu acho que é fantástico. Bem, mas eu vou, na verdade, recebi o convite, tem vários ex-presidentes da ABA aqui presentes, poderiam estar aqui nessa mesa, deveriam estar. Eu fui convidado para participar porque eu estava, nesse momento, em Salvador, como professor da UFBA e não sabíamos recursos, etc. Então eu seria aquele que, junto com o Caruso, estaria aqui nesse momento, necessariamente, poderia prestar meu depoimento. Eu pensei em fazer um sobrevoo muito rápido aí da história da ABA, a partir de determinados momentos. Então, um ponto que me parecia importante era retomar uma ideia lá do Benedict Anderson, né? A ideia da comunidade imaginada, né? Imaginando que essa é um esforço coletivo, né? Acho que a ideia de comunidade imaginada tem uma força, porque ela remete a um projeto criador, mas um projeto criador que não é apenas individual, é um projeto coletivo. E, sobretudo, também não é uma coisa estática. É algo que vai se adaptando às diferentes conjunturas políticas e vai mudando as formas e as prioridades. Então, eu pensei nessa ideia. O ponto inicial para identificar seria de onde partimos, né? Eu acho que não só da reunião daqui de Salvador, mas da reunião fundadora, da primeira reunião no Rio de Janeiro, né? E eu acho que esse grupo inicial, ele era um grupo bastante restrito, né? Inclusive daí vem o nome das ideias. Nós falamos muito em congressos, fala em reunião, porque era pensado que o grupo era pequeno para ser qualificado como projeto, como congresso. Seria uma falta de modéstia, aí 30 pessoas caberiam dentro de uma sala, eles se colocarem como uma comunidade já estruturada como um congresso. Esse grupo tem certas marcas. A primeira delas é a forte interdisciplinaridade, né? Estamos, de certa maneira, no campo dos 4 campos da antropologia, né? Participavam disso arqueólogos, antropólogos físicos, linguistas e etnólogos, né? O foco era, indiscutivelmente, também os mais reconhecidos e visualizados outros dentro da sociedade nacional. Eram os indígenas e eram as populações afro-brasileiras, né? Esses que já tinham sido objeto de estudos anteriores e que eram individuados como o foco por si da antropologia. Também isso respondia à antropologia dos anos 50 em todo o mundo, era essa a característica mais forte. Uma outra característica também que é importante destacar era o fato de esse grupo não ser limitado apenas, vamos dizer, ao sul, né, ao Rio de Janeiro e São Paulo, então capitais, mas envolvia também pessoas de outros lugares, né? A Bahia teve uma participação importante nisso, Pernambuco teve uma participação importante e outras pessoas do sul também tiveram e se locomoveram para estar dentro desse encontro. Então ele teve um caráter nacional, não diria que ele é representativo de todas as regiões, mas ele faz um esforço para não ser exclusivamente do centro-sul, né? Eu acho que uma outra característica também é que as pessoas valorizam muito a pesquisa e os dados positivos reunidos, né? Não é tanto títulos ainda, né? Não existem ainda doutores ou mestres ou coisas assim. Os cursos são mais especialização e muita pesquisa prática. Então essa é uma característica muito forte desse grupo inicial. Mas se ele valoriza isso e destaca muito a ética do cientista, como o rigor científico como uma coisa fundamental, do outro lado é um grupo que tem sólidas raízes na sociedade brasileira e compromissos éticos e políticos dos cientistas. Um deles é, por exemplo, destacado na figura de Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso, Eduardo Galvão, o compromisso com a proteção dos povos indígenas. Essa é uma marca fundadora da associação.
né? E a outra, uma posição também que Caroso recuperou, de tomar uma crítica feroz em relação ao racismo dentro da sociedade. Então são marcas importantes no sentido da democracia e da justiça social, né? Apesar da diferença enorme entre pessoas, mas todos eles convergiram para essa missão um pouco mais ampla do que somente o científico, né? O que é interessante observar, porque também o processo de criação de outras associações e outros lugares não necessariamente passa por esses componentes, né? Acho que uma coisa fundamental, pouco falada dentro da antropologia, e que eu tenho procurado trazer à baila, é o impacto do golpe militar de 1964. Né? O golpe militar interrompeu as atividades da ABA. No momento, o presidente da ABA era Eduardo Galvão, uma pessoa identificada com as causas populares socialistas e efetivamente paralisou as atividades na Universidade de Brasília. Darcy Ribeiro, que era uma das figuras, estava no exílio. Então, o golpe militar teve um peso enorme sobre a antropologia. Não estamos muito habituados a falar, porque o golpe, a diferença da Argentina ou de outros lugares, ele não durou um período curto, ele durou 21 anos. Então, foram gerações que se adaptaram a fazer antropologia dentro de um quadro de domínio militar nas universidades, de repressão e censura. Isso é muito importante perceber. Em alguns momentos, as manifestações dos antropólogos dessa época, elas são um pouco mais moderadas do que os jovens de hoje. São moderadas porque eles viveram 21 anos de ditadura militar dentro da sua vida profissional. É importantíssimo ter consciência disso. A virada desse processo vai acontecer, as reuniões da ABA são interrompidas, então, isso é retomado as reuniões em 1974, com iniciativa do professor Silvio Coelho dos Santos, que, tendo uma posição forte na Universidade Federal de Santa Catarina, resolve, né, em articulação com os outros colegas, promover uma rearticulação da entidade. É uma reunião pequena, mas é uma reunião decisiva, em que as pessoas vão recolocar a ABA em marcha. 2 anos depois, a reunião é realizada aqui em Salvador, em 1976. Né? Eu acho, conversando ontem com o Caroso, nós já estávamos tentando dimensionar o número de participantes dessa reunião. Né? E aí fizemos como talvez a PM faça em certas manifestações, imaginamos onde foi o maior evento lá dentro. Foi no Museu de Arte Sacra, ele foi realizado lá dentro, ocupou 2 salas enquanto atividades, e a conferência magistral foi feita na igreja, que, segundo os meus olhares, e o Caroso também, dificilmente permitiria mais de 100 pessoas ali. Né? Então era esse o universo dos antropólogos. Mas era um momento já de liberdade e já de intervenção. Eu acho que um momento importante também a pensar essa retomada democrática da associação e com mais força foi em 1980, uma reunião realizada no Rio de Janeiro, no Fórum de Ciência e Cultura, na Praia Vermelha, onde assumiu Eunice Durra a associação, a presidência, e nesse momento, para responder a problemas de várias ordens existentes nas áreas indígenas, houve a iniciativa de criar a Comissão de Assuntos Indígenas. Foi a primeira comissão criada dentro da ABA. Mas, enfim, foi um compromisso sólido em que a associação interviria em relação a desastres de política pública ou a problemas de direitos humanos em relação a essas populações. Foi um ato muito importante que eu acho que merece ser considerado. Um outro fator, além da ditadura militar também, seria importante, que um fator que é coexistente com a ditadura militar, que é o início da pós-graduação no Brasil. Ela é criada durante o regime militar, é importante ter consciência disso. Né? Ela, inclusive, vai